Quando era criança, eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba, mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que pedra era lagarto, que lata era navio, que sabugo de milho era boi. Eu era um serzinho mal resolvido e igual a um filhote de gafanhoto. Cresci brincando no chão entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então, eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio, era o menino e as árvores. E esse menino, esse menino era o Manuel, Manuel de Barros. E é sobre ele que eu vou falar hoje aqui nesse livro e sobre o poder terapêutico da poesia de Manuel de Barros. Eu trago aqui esse livro, que é uma antologia com diversos poemas do Manuel de Barros, publicado em diferentes obras. Eu gosto muito desse livro, que é um apanhado aí do trabalho e da produção desse poeta. O livro Meu Quintal é Maior do que o Mundo, do Manuel de Barros. E já peço que você se inscreva aqui no canal, se ainda não está inscrito, que curta esse vídeo, compartilhe. E se você também é fã de Manuel de Barros, assim como eu, também me conte depois aqui nos comentários. O Manuel de Barros é um poeta que eu conheci recente. Não vou dizer que eu sou apaixonada e que conheço Manuel de Barros desde que eu era adolescente. Não, até porque eu acredito que Manuel de Barros não é um desses escritores nacionais que são apresentados para gente assim ali no ensino médio, pelo menos não foi na minha época. Não sei por que razão, mas eu não lembro de ter visto, né, Manuel de Barros lá atrás, quando eu estudava literatura na escola. Não sei se você que está assistindo aí, se você recorda, né, que viu Manuel de Barros lá quando você estudava, ensino fundamental, médio, mas no meu caso não. Eu conheci Manuel de Barros e a poesia potente desse escritor muito depois que eu comecei a entrar nesse universo da biblioterapia. Então eu via muitas pessoas recomendando, compartilhando poesias, poemas do Manuel de Barros, e aí eu fui buscar conhecer. Então eu tenho, só para você ter uma ideia, eu só tenho esse livro do Manuel de Barros, e eu recomendo que, se você ainda não tem contato com o Manuel de Barros, você procure esse livro aqui. Eu vou deixar o link para você adquirir o livro na Amazon, aqui na descrição do vídeo. E esse livro traz um apanhado, né, como eu já falei no início, de vários poemas do escritor, publicado em várias obras diferentes. Então, é muito bom para quem vai ter aí o primeiro contato com a escrita do Manuel de Barros. E o que o Manuel faz nos textos dele, nos poemas dele, é exatamente essa brincadeira, né? Traz um pouco desse olhar da criança para o mundo, em especial para a natureza. Aquele texto que eu li no início é o texto que está aqui na introdução, eu esqueci de falar, e é uma apresentação dele mesmo, né? É o texto Manuel por Manuel.
Manuel por Manuel, ele se apresentando. Então, ele deixa muito claro que ele é esse escritor que bebe ali na fonte da criança que ele carrega dentro dele, e todos nós carregamos essa criança interior. E o convite que o Manuel faz muito assim, nas poesias dele, é para que a gente também ative aí o nosso olhar de criança e esteja aberto às sensações que o mundo nos apresenta. E também uma outra característica do Manuel nos poemas, e eu vou ler um deles aqui para você, é refletir sobre a própria escrita, sobre a própria palavra, sobre os poemas, sobre a função do poeta. E um poema que eu gosto muito e que retrata, né, essa característica ali que eu falei, do Manuel de Barros, que gosta também de falar sobre a função dos poetas, sobre a poesia na vida e sobre a palavra, né, e o poder da palavra. Então, eu vou ler aqui para você um poema intitulado Despalavra. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas, que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. Daqui vem que os poetas podem compreender um mundo sem conceitos, que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto. Esse foi o poema Despalavra. E um trecho que eu gosto muito e que eu sempre comento sobre esse trecho, que está lá no meu livro também, quando eu falo sobre o poder da metáfora, eu sempre cito esse trecho aqui que ele diz: daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas. E eu sinto que é exatamente isso que o Manuel de Barros faz. Ele nos oferece imagens através dessas palavras, imagens que despertam coisas dentro da gente, que despertam memórias, que despertam histórias e que podem até despertar outras palavras. Eu mesma, eu me sinto muito inspirada pela escrita do Manuel de Barros. Ele me inspira a escrever também, né? Primeiro, ele me inspira a olhar para o mundo de uma maneira diferente, e eu que gosto de escrever, eu acabo levando, né, esse olhar para o papel, assim, e acabo traduzindo também, escrevendo meus textos, poemas, contos, crônicas, eu também vou por essa linha, né? E eu sinto que meus textos também têm um pouco de inspiração aqui no Manuel de Barros. Então, é um poeta que realmente me compõe, assim, enquanto leitora, enquanto ser humano, enquanto profissional também. E eu falo que a poesia de Manuel de Barros é altamente terapêutica, exatamente pela característica que ele traz muito forte aqui nos textos dele, que é a utilização das metáforas. Então, no meu livro e nos meus cursos, eu sempre falo que a metáfora é o princípio ativo das histórias, é o que vai entrar dentro da gente, é o que vai agir efetivamente de forma terapêutica dentro de nós.
Então, eu falo sobre isso no meu livro, que você também pode encontrar aqui o link, se quiser adquirir. E no meu curso também, eu estou com um curso que está com inscrições abertas, que é o Biblioterapia Primeiros Passos. Então, eu também falo um pouco sobre o que faz, né, da literatura um poderoso medicamento. E para finalizar, eu vou ler mais um poema dele aqui, que está entre os meus preferidos. O título do poema é Poema. A poesia está guardada nas palavras. É tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexão com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Esse é o grande Manuel de Barros. Fica aí essa dica de autor e obra, né, altamente terapêutica. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha para mais alguém que precisa conhecer a obra do Manuel de Barros e até a próxima dose.